Nessa videoaula, nós veremos 4 exercícios sobre o desastre de Mariana e de Brumadinho, que são de vestibulares bem atuais da Unicamp, da USP e da UEL. E começando nossas questões, nós temos aqui uma questão da Unicamp 2017, na primeira fase, que caiu esse conteúdo na prova de Química. Mas justamente com os conhecimentos geográficos você saberia responder essa questão. E justamente isso é um ponto interessante da interdisciplinaridade da Unicamp. Aqui nós temos um texto base que traz alguns elementos relacionados aos sedimentos, a lama, para onde chega, justamente a barragem Mariana, que a lama percorre a cerca de 600 km até chegar ao mar, no litoral do Espírito Santo. E aí, relacionado sobre sedimentos, ele quer que você responda o que a região é marcada por quê. E aí é fundamental lembrar que justamente a barragem de Mariana está situada na região do Planaltos e Serra do Atlântico Leste e Sudeste, conforme essa divisão aí que faz a classificação do Jurandir Ross. E essa é uma região marcada por um relevo serrano e por uma estrutura geológica cristalina, que é onde surgem esses minerais. E esse nome que a gente dá a essa região é de complexo gneisso magmático. Dessa forma, a gente elimina já a alternativa B, em que fala de planícies quaternárias. Lembra que planície é uma região que ela acumula sedimentos, e quaternário é um período mais recente na nossa área geológica. Então, quer dizer, uma região que não era muito antiga. E para formar os minerais era preciso, então, ter um período mais antigo. E é lembrar que a palavra magmático já nos remete justamente a escudos cristalinos. E aí isso está relacionado. E aqui ele fala de serras e cristas, tanto na C como na A. O que a gente elimina tanto a B como a D. E aí ele quer saber agora sobre a lama, o que ela contém. Ele fala aqui na A que contém areia e óxidos metálicos. Óxidos metálicos justamente são as jazidas de minerais metálicos. Após o rompimento da barragem, os sedimentos mais grossos, como a areia, se depositaram no fundo do Rio Doce, enquanto os materiais mais finos, como os argilosos, junto com a água, formou a lama, que é essa que escoou até a foz fluvial. Dessa forma, então, a gente já elimina a A por conta dessa questão da areia, e nós temos, então, como resposta correta, a alternativa C, pois ele coloca que é argila. Dando sequência, nós temos aqui a questão 2, que é da FUVEST 2017, segunda fase. Aqui ela traz justamente um texto base, com o contexto da época, dizendo sobre o acidente de Mariana, que resultou em várias mortes e milhões de toneladas de lama, e aí ele mostra a imagem de antes e depois da região da barragem de Fundão. E as perguntas que traz é sobre o ponto de vista econômico, qual a importância da região de Mariana, então, novamente, saber qual é a importância histórica da cidade, e pede para explicar 2 exemplos relacionados à importância de Mariana. E aqui na B fala em relação ao impacto ambiental, relacionado ao meio ambiente, e outra quanto ao impacto social no Vale do Rio Doce. Em relação ao ponto A, sobre a importância econômica da cidade de Mariana, e ainda mais explicar 2 exemplos, nós temos que lembrar justamente, primeiro, que é em relação à questão da mineração, justamente a importância do minério de ferro. E aí, se quiser até mostrar mais conhecimentos, relacionar também o quadrilátero ferrífero, que é onde Mariana está, junto com outras regiões, como Congonhas, Santa Bárbara e Sabará, e que, além dessa localização quadrilátero ferrífero, do minério de ferro, você também podia lembrar justamente do que chama de entrocamento ferroviário, justamente que vai uma parte até o porto de Tubarão, no Espírito Santo, e outro que vai para a Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Que temos aqui esse mapa que mostra as regiões de mineração, que lembrando que elas são essenciais
e justamente existe uma infraestrutura para escoar essa produção que vai para o mercado externo. Então nós temos aqui esse mapa que é fundamental, vocês lembrarem, né, que o quadrilátero ferrífero ele vai ter esse entrocamento aqui de transportes que vai levar então ao Rio de Janeiro e aqui vai levar até o Porto Barão, né, que são essenciais para escoar essa produção de minério de ferro. Assim como Carajás também tem seu terminal, né, seu trocamento, sua ligação de exportação, que justamente Ponta da Madeira, São Luís, e o de Corumbá, né, que justamente o maciço do Urucum, que tem com o Porto de Santos. E na parte B, ele pede uma consequência do acidente em relação ao meio ambiente e uma outra que é relacionada ao impacto social. Como consequência do acidente, nós temos o assoreamento, que é quando os sedimentos, os rejeitos chegam aos rios, e isso acaba então impedindo os raios solares, impede então justamente o processo de reprodução, né, de algas e também evita que os peixes consigam sobreviver nessas condições. Então ele vai ter uma consequência da fauna e flora local, né, sem falar também de possíveis contaminações do rio por conta de rejeitos mais ácidos. E temos os casos de impactos sociais, que são relacionados justamente às famílias que foram justamente atingidas, né, que tiveram que sair da região e até hoje não receberam indenização e nem, enfim, os outros deveres que deveriam ter, né, direitos. E também temos a atividade pesqueira que foi justamente prejudicada, uma vez que não existe mais peixes e essa dificuldade dos peixes também estarem contaminados. Enfim, existem vários problemas relacionados a esse ponto. Um outro também é fundamental lembrar é o turismo, uma vez que a região de Mariana ela é extremamente turística, e isso foi extremamente perdido. A nossa terceira questão é da UEL 2019. Nessa questão da UEL, ela trata sobre o que ocorreu no Brasil no dia 25 de janeiro de 2019, que é relacionado ao desastre de Brumadinho, em que nessa questão ele pergunta sobre os impactos socioambientais desse desastre e justamente coloca então 5 alternativas relacionadas. É fundamental lembrar que o rio Paraopeba, né, como colocado em várias alternativas, ele é aquele rio extremamente importante próximo a Brumadinho, que deságua no Rio São Francisco. Enfim, esse é um ponto importante lembrar. Na alternativa A, se a gente analisar ela, vamos ver o que tem de certo ou errado nela. Aqui ela fala que a lama que cobriu a bacia hidrográfica do rio ela é rica em matéria orgânica. Lembra que ela tem justamente a riqueza, né, de minerais, né, muitas vezes areia, argila e entre outros minérios de ferro e entre outros que possam existir. E aqui está falando que esses materiais que a lama levou são ricas, né, justamente e facilitam o crescimento de espécies vegetais aquáticas, o que não é verdade, isso está errado. E está dizendo que contribui para a recuperação do ecossistema da área atingida. Não, a alternativa A está errada, pois tanto não tem matéria orgânica na lama, como também não tem crescimento, né, favorável de espécies vegetais aquáticas. Lembra que a lama ela acaba atrapalhando a fauna e a flora. Na B, ele fala que o rompimento da barragem poderia ter sido evitado se o sistema de alerta utilizado pela empresa tivesse funcionado. De fato, é colocado pela Vale que o sistema de alerta ele não funcionou, mas ele não funcionou pois justamente o desastre foi muito rápido. E então a velocidade, né, do desastre de Brumadinho foi tão rápido, como vocês viram no vídeo, e justamente mostra que isso é ineficiente, né? Nenhum sistema de alerta vai conseguir então avisar a população a tempo, né? A não ser que consigam prever que talvez comecem rachaduras, mas ali naquele momento não tinham o que fazer. Então a B ela está errada. Na C, ele fala que os rejeitos de mineração, ou seja, aquele material lá que eles não estão utilizando, provocaram a mutação em diversas espécies da fauna. Mutação, evolução, tornando-as resistentes a esse tipo de material.
Bom, gente, na verdade, lembre que evolução, essas coisas são devagares, eles não são rápidos, né? Então, esse processo de mutação não é agora. Lembra que muitas espécies endêmicas, elas foram extintas com isso também. Então, aqui a C também está errada, não tem nada a ver com essa questão de mutação. A D, o rio Paraopeba pode ser recuperado utilizando-se medidas como desassoreamento, ou seja, você tirar o assoreamento, né, tirar todo aquele processo de sedimentos, e a biorremediação, mesmo sabendo que a recomposição da fauna e flora será lenta. Bom, vamos deixar isso aqui por enquanto e vamos ver aí. Por enquanto não tem nada errado, né, justamente relacionado. Na E, ele fala que o ciclo de vetores responsável pela disseminação de doenças foi pouco alterado, o que para a população é benéfico, pois impossibilita o surto de doenças como dengue e a febre amarela. Bom, na verdade, gente, nesse caso, não, ele não teve esse fato, né, relacionado a, a questões de diminuição, né, de doenças como dengue e febre amarela, porque na verdade isso, embora essa lama tenha chegado a grandes avanços, ela não teve nesse ciclo de vetores eliminado, pelo contrário, ele foi jogado para outras regiões. E lembrando, né, que esses problemas podem ainda se armazenar mais ainda, afinal, boa parte de materiais que possam acumular água para dengue, por exemplo, podem ficar expostos também. Então, na verdade, não há nenhum sentido de que isso impossibilite, né, a questão da dengue e febre amarela. Então, a E está errada e a alternativa correta é a D de dado. E na questão da Unicamp 2020, fechando as questões relacionadas a esses vestibulares, relacionadas ao Mariana e Brumadinho, ele coloca 3 excertos relacionados à questão dos desastres ambientais que temos falado. Aqui no primeiro texto, é um texto de João Guimarães Rosa, do Grande Sertão, que fala: mas cachoeira é barranco de chão e água se caindo por ele, retombando. O Senhor consome essa água ou desfaz o barranco sobre cachoeira alguma. Viver é um negócio muito perigoso. No texto 2, chego à sacada e vejo a minha serra, a serra de meu pai e meu avô, de todos os Andrades que passarem. Passarão a serra que não passa. Esta manhã acordo e não a encontro. Foge minha serra, vai, deixando meu corpo e na paisagem. Mísero pó de ferro, e este não passa. É muito importante esse trecho que coloca, que é um trecho do texto de Carlos Drummond de Andrade, que ele justamente era professor de geografia. E no texto 3, menor em quilômetros do que o desastre de Mariana causado pela Samarco, controlado pela mesma Vale, o de Brumadinho, é gigante em gravidades. As florestas e rios afetados eram muito mais ricos e importantes para o equilíbrio ambiental, salientam especialistas, relacionado à matéria da Globo. E aqui no A, ele coloca Vida imita a arte, quando Guimarães Rosa, que se criou nas terras do sertão de Paraopeba, e Drummond escreveram, provavelmente não imaginaram que ocorreria em Brumadinho e Mariana. Percebe-se uma relação entre o processo de transformação e as expressões mísero pó de ferro em Drummond e desfazo barranco em Rosa, que justamente está aqui nesse trecho. Identifique a atividade econômica e descreva o processo de transformação da matéria-prima implícito nos textos desses autores. E na B, ele pede, justamente relacionado aí à questão das florestas rio, da importância do texto 3, que identifique e explique uma consequência biológica para o equilíbrio ambiental desses ecossistemas. Vamos ver as respostas agora. Obviamente, quando ele fala do mísero pó de ferro, Drummond, ele está relacionado à exploração de mineração. Tanto é o desfazo barranco, também é relacionado à questão da lavra, do processo, das minas que são feitas a atividade de mineração. E aí, justamente, a atividade em questão é a extração ou separação de minério de ferro, cujo rejeito ou lama é estocado em barragens, e essas barragens que romperam. E o rompimento foi responsável pelos desastres ambientais de Mariana e Brumadinho. Bem fácil essa área, era só mais um contexto geral, entender, lembrar, saber dos fatos que ocorreram é fundamental. Nessa questão que está relacionada à biologia, ela aqui justamente
remete a dizer que as espécies endêmicas de Brumadinho, né, foram afetadas pela lama. E aí justamente ele pede para identificar e explicar uma consequência biológica desse afetamento, né, das espécies endêmicas. Bom, relacionado a isso, podemos lembrar então da extinção dessas espécies endêmicas, que são extremamente importantes, e isso aumenta então o desequilíbrio entre a cadeia alimentar. E isso, obviamente, então vai ter fatores decisivos, né, para esse segmento da natureza nesse momento. Então, assim, se for extinto consumidores primários, produtores poderão ter aumento da população, enquanto os consumidores secundários poderão ter redução da população. E dessa forma o desequilíbrio ele é efetuado e isso gera então vários problemas. Bom, enfim, espero que vocês tenham entendido as questões. Essas são questões bem atuais sobre esses assuntos, né? Eu não consegui ver outros vestibulares, mas justamente é um assunto muito importante, com certeza ainda será muito tema de vestibular. E aí nas próximas aulas nós abordaremos sobre climatologia, que é um assunto bem interessante e importante para nós, e aí nos vemos na próxima semana.